Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Essa é a nossa sexta temporada e eu sou o Marcelo Cipreste, aqui comigo. Para gravar esse cast, ele viajou para Chicago, terra dos gangsters mais famosos dos Estados Unidos. Marcelo Pereira. Fala, caros amigos ouvintes do mundo! E olha só, vamos falar sério de cinema? Vamos falar sério. Pra falar sério mesmo, é de cinema. Sério. Vamos com a gente. Ah, muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar todos os nossos episódios no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, YouTube, Instagram. No Twitter, nós estamos no @ratos_cast. Além disso, você pode enviar mensagem pra gente pelos nossos 2 e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível no iTunes, Castbox, Spotify, Pocket Cast, Podcast Addict, Podcast Republic. Estamos em todas as plataformas e você só precisa procurar a gente lá. Provavelmente você vai encontrar a gente na sua plataforma de preferência. Nosso tema de hoje será o aguardadíssimo filme O Irlandês, The Irishman, de Martin Scorsese, com Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, Jack Huston, Jesse Plemons e Harvey Keitel, entre muitos outros. Na trama oficial, Frank, o irlandês Sheeran, é um veterano de guerra cheio de condecorações que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel, número 1 da máfia. Promovido a líder sindical, ele reconta o seu envolvimento no desaparecimento de Jim Hoffa. O filme é baseado no livro O Irlandês, que originalmente é conhecido como I Heard You Paint Houses, de 2004, do escritor Charles Brand. O filme foi orçado em 159 milhões de dólares, estreou nos cinemas selecionados no dia 14 de novembro aqui no Brasil e na Netflix no dia 27 de novembro. A Netflix, ela obviamente não revela o quanto ela ganhou com o filme, quanto ela fatura, né? Qual é o cálculo que ela faz para faturar com o filme, mas a gente sabe que nos cinemas o filme faturou mundialmente 798 mil dólares em poucas salas, que foi onde o filme estreou. Só pra gente informar os nossos ouvintes, você viu em casa, não foi? Eu vi em casa, vi em casa, não vi no cinema, não vou tentar ver nos cinemas aqui pra ver como é que é legal a experiência, mas eu vi em casa. Ele tá em cartaz ainda nos Estados Unidos, aqui no Brasil, como eu falei, estreou no dia 14, eu consegui ver no cinema, algumas semanas, 2 semanas, na verdade, antes dele estrear na Netflix, e assim, eu contei essa história lá no trabalho, e aí o pessoal que trabalha comigo pediu pra eu contar no cast também, que valia a pena. Eu fui ver no cinema, quando eu sentei na fileira atrás de mim, entraram 2 senhoras, estavam super animadas pro filme e tal, e aí uma virou pra outra e falou assim, olha, o único problema é que o filme tem 3 horas e meia, né? Aí a outra, 3 horas e meia? Não sabia, né? Obviamente, tô de rebabo, tô ouvindo o cinema, né, das cadeiras apertadinhas, não tem como não ouvir. Eu pensando assim, cara, essa resposta dela deve ser 90% das pessoas aqui nesse cinema não deve saber que esse filme tem 3 horas e meia. Já parte daí. Sim. Aí a outra falou assim, 3 horas e meia, pois, esse filme vai ser longo, eu vou ter que levantar pra ir no banheiro. Aí a outra falou assim, pô, agora que eu descobri que também vai ter 3 horas e meia, eu também vou ter que ir no banheiro. Tudo bem, começaram os trailers, sentou um casal do lado delas, tapando a saída delas, né, do corredor. Aí, imediatamente, essa que tinha acabado de descobrir, virou pro senhor do casal, falou assim, olha, eu já aviso que eu vou ter que sair no meio do filme, porque eu vou ter que ir no banheiro. Aí o cara, não, tudo bem, senhora, fica tranquila. Porque eu também vou, deve ter falado isso. Aí fez-se uma pausa de alguns 10 segundos, e nessa pausa eu pensei, esse cara também não sabe que tem 3 horas e meia. Aí ela falou, não, eu vou sair porque esse filme tem 3 horas e meia. O cara, 3 horas e meia esse filme? Aí o cara virou pra mulher dele e falou assim, esse filme tem 3 horas e meia. Aí ele virou pra senhora, que tinha acabado de avisar ele, e falou assim, eu também vou ter que ir no banheiro, minha senhora. Virou um evento, né? Virou um evento. Mas o resumo dessa história é o seguinte, mano. Virou um evento do cinema. Aí o cara lá atrás do projeção falou, pô, esse filme tem 3 horas... Não, mano. Só faltou isso, né? O resumo dessa história, Maguinho, que eu achei mais legal é o seguinte. Eu também pensei que eu teria que ir no banheiro nesse filme, né? Comprei uma garrafinha d'água, fiquei com a minha garrafinha, falei assim, vou poupar minha garrafinha, porque, né? Vou ficar aqui um tempo. Mas, assim, o filme passa tão rápido, isso é o primeiro elogio que eu já faço a ele. Na minha opinião, o filme foi tão gostoso de ver, foi tão legal de ver, que a única hora que eu olhei no relógio, faltava 1 hora do filme, tava começando o 3º ato, né? O ritmo do filme muda e tal. E aí eu olhei no relógio e falei, nossa, ainda tem mais 1 hora de filme. E eu tô bem.
Eu pensei isso, eu tô bem, não quero ir no banheiro, vou ver o filme inteiro. O mais legal do filme é quando acabou o filme, subir os créditos, a primeira coisa que essas duas senhoras falaram foi: nossa, não senti vontade de ir no banheiro. Quer dizer, isso é uma coisa que fica na nossa cabeça, né? Eu acho que é mais medo que as pessoas têm de, nossa, o filme é muito longo, é 3 horas e meia. E as pessoas esquecem que, por exemplo, o Lobo de Wall Street, ninguém reclamou que o filme tinha 3 horas. Porque o Scorsese e a edição e a qualidade do texto, isso é como você falou, o cinema é tão bem feito, você não vê passar, ele te leva transporta pra dentro daquela história, assim como o Lobo de Wall Street, que era uma coisa que quando a gente fez o cast, a gente falou muito, que cena você tiraria desse filme? Pega uma cena, o que você cortaria fora? Eu vejo muita gente falando que cortaria partes do irlandês, até gente falando que cortaria 1 hora. Eu já falo de cara, pra mim o filme poderia ter até mais meia hora. Eu tava tão vidrado nesse filme que não me fez falta. Como é que foi pra você a experiência de ver em casa 3 horas e meia? Bom, então, quando estreou, eu falei, cara, Martin Scorsese é um cara que a gente... Eu acho que, assim, essa nova geração que é acostumada a filmes da Marvel e tal, é um tipo de cinema que a gente gosta, a gente é fã e tal, mas é um cinema descartável, né? A gente, quando fala de Martin Scorsese, a gente fala de um dos pilares do cinema, da história do cinema, né? Que tem uma história a ser respeitada, né? Com filmes que estão no panteão, né? Que não se mexe. E eu falei, cara, 3 horas e meia, Scorsese, conhecendo a filmografia deste cidadão, vai passar de boa, né? Mas como eu não tenho o costume de ver filme em casa e um filme desse tamanho todo, eu fiquei na expectativa. Eu falei, cara, vai que é um filme também que ele não acertou e tal, e eu não tinha visto crítica nenhuma sobre ele e tal. E eu vou te falar, Marcelo e amigos do mundo, assim, cara, eu não senti vontade de ir a lugar nenhum, apenas ficar sentado no meu sofá vendo o filme. Ele vai te envolvendo com diálogos maravilhosos, com cenas incríveis, com uma direção espetacular e com uma história, cara, que te puxa e te leva junto, entendeu? Então, assim, o filme passou e eu concordo com vocês. Se o filme tivesse, 4 horas, cara, eu ia ficar de boa vendo. E eu só não dei um play de novo pra ver, porque já era muito tarde, eu tinha que dormir. Mas eu acho que eu veria de novo pra pegar algumas partes e tal. O filme é tão dinâmico, cara. É cinema, né, cara? É cinema feito por um cara que conhece muito do que tá fazendo e tem amparado, né, ícones, né, lendas, e que deixa o filme muito mais gostoso. Muito bem, é verdade. Bom, o Maguinho falou de críticas, eu escrevi uma crítica desse filme, tá lá no nosso site. Eu li ontem, cara. Você conseguiu ler? Legal, que bom. Fantástica, eu falei, eu não tinha visto o filme, né? Eu li a crítica antes, eu falei, cara, que foda. Mas assim, como eu sei que esse cara é fã do Scorsese, eu vou conferir. E assinei embaixo, a crítica tá maravilhosa. Muito bem, obrigado. Como a gente sempre faz no nosso cast, né, a gente divide em 2 partes. Essa primeira parte que você tá ouvindo é sem spoilers, e aí depois a gente vai anunciar, vai tocar a musicazinha, e você vai escutar a parte com spoilers, a gente avisa, obviamente, e aí sim a gente vai revelar alguns segredos e tal. Se você já viu o filme, você pode ouvir as 2 partes sem problema nenhum. Eu queria só contar rapidamente, Maguinho, a realização desse filme, né, porque a gente tem uma história engraçada com esse filme. Eu principalmente tenho, porque eu elegi esse filme a minha maior expectativa de 2018. Verdade. Originalmente, o filme estava marcado para estreia em novembro de 2018. Uhum. Ele não tinha uma data oficial, mas seria no final do ano de 2018. Eu coloquei esse filme como a minha maior expectativa. Então sempre que as pessoas me perguntavam, e aí, tá animado pra esse filme? Eu falava, não, eu tô animado desde que eu vi um anúncio, que foi em 2016. Já são pelo menos uns quase 5 anos aí já esperando esse filme. Só que esse filme levou 10 anos pra ser realizado, na verdade. O livro é de 2004. O De Niro levou o livro pro Scorsese, quer dizer, a ideia surgiu ainda quando o Scorsese estava gravando o Hugo Cabret, né? Aquele filme que ele fez em 3D e tal. O De Niro tava em Paris e eles se encontraram e tal. Ele falou, tô lendo esse livro, eu acho que você devia fazer esse filme, que a gente podia voltar a trabalhar junto e tal. Imagina, né? Scorsese, De Niro e tal, na época, sucesso. O Hugo Cabret fez muito dinheiro pro Scorsese também. Então, a Paramount ia fazer a distribuição nos Estados Unidos. A
Media Ásia, que geralmente é a empresa oficial de distribuição na China, e a STX Entertainment distribui internacionalmente. Essas 3 produtoras, isso é muito comum, né? Três estúdios dividem o custo do filme e aí ninguém toma prejuízo, uma ajuda a outra. Só que a Paramount, quando ela viu o orçamento do filme realmente de 100 milhões, na época eram 100 milhões, eles se assustaram. Isso se somou à demissão do chefe do estúdio, né, que era o Brad Grey, na época, da Paramount. Ele saiu, e aí esse filme ficou pelo menos um ano aí, já com um orçamento maior, 120, 130, e ninguém queria pegar o filme pra fazer o filme, porque era muito dinheiro e a chance de retorno era muito menor. A Netflix entrou na jogada, não quis saber de dinheiro, falou, ó, quanto vocês precisam, pá, e eu acho até que a gente tá vivendo uma época boa, porque essas produções conseguem ver a luz do dia. Como eu falei, 10 anos, às vezes para alguns filmes, isso até é pouco, porque tem filmes que demoram anos e anos e anos. O Stanley Kubrick tem até uma história engraçada, porque assim, por exemplo, o filme da carreira, o filme da vida do Kubrick, ele não conseguiu fazer, ele tinha tudo planejado, tinha roteiro, tinha estrutura, storyboard, enfim, e o filme na época custaria absurdos 10 milhões de dólares. Olha só. E nenhum estúdio imaginaria fazer aquele filme daquele tamanho. Felizmente a gente vive uma época onde sim, não dá pra passar no cinema, não dá pra ser do jeito que provavelmente o Scorsese tinha pensado, mas ele encontrou a maneira dele fazer o filme que ele queria fazer e ele fez na duração que ele quis fazer. E a Netflix permitiu isso. Então é bom que hoje a gente vive essa época e os filmes podem ser feitos e vistos. Tem muita gente reclamando que tem 3 horas e meia. Volta a essa questão. Cara, não vê. Você tem essa opção? Não vê. Ou então vem partes, né? Agora tem uma divisão na internet, no Twitter, enfim. Estão falando, ó, você pode parar nesse momento, você pode ver em capítulos, enfim. Maguinho, quais eram as suas expectativas quando você soube desse projeto? E o que você achou quando você finalmente viu o filme? Cara, assim que eu recebi a notícia, já tem alguns anos atrás, né, de você reunir Scorsese, você reunir Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, esperava exatamente o que eu vi, né? Agora, o que eu achei, minhas impressões, sem entrar muito na história, eu achei um filme, sinceramente, espetacular em todos os sentidos. A gente aqui, eu acho que quem é fã dos Scorsese, quem é fã de cinema mesmo, né, do cinema antigo, eu acho que é quase um testamento dele, eu vi como quase um testamento. Tudo que ele fez, eu consegui identificar ali no Irlandês. Um apanhado dos filmes dele tá ali, né, e você tem o apogeu e talvez os últimos filmes dessas 3 lendas, né, que é Robert De Niro, que é o Al Pacino, que é o Joe Pesci, e onde você consegue tirar o melhor ainda de atores como o Al Pacino, que eu achei incrível, e De Niro nem se fala, o Joe Pesci também, um pouco mais comedido, mas incrível também. Cara, é um filme genial que quem não der essa chance pro irlandês, não dá chance pro cinema. Então, você desculpa. Muito bem, eu falei um pouco da minha expectativa. Quem leu minha crítica sabe, eu repito, tá lá no Ratos de Cinema, no nosso site, você encontra logo na página principal, você vai ver lá a crítica do irlandês. Quem leu minha crítica sabe e entendeu desde o primeiro parágrafo que eu amei esse filme. Esse filme, pra mim, ele, como o Maguinho falou, ele representa muito uma escola de Hollywood que aprendeu a fazer cinema de outra forma. Mais do que isso, eles viveram essa época que eles estão contando. Então, como eu falei, o filme é uma viagem no tempo. Você precisa sim desse tempo todo, dessas horas todas, para você entrar nesse clima, para você entender essa questão toda de como ele quis contar a história de um cara, claro, obviamente, o Frank Sheeran é o foco principal do filme, mas também de uma amizade muito importante até o final da vida deles, mas também de como a família foi importante nessa questão toda. E olha que eu nem falei de máfia ainda. Óbvio que a família máfia também está dentro disso. O filme é sobre isso. Apesar de que o Scorsese fala, sim, é um filme sobre a máfia, mas é o meu filme menos máfia. Sim, porque o filme ele não é só isso. Ele é sobre muita coisa. Eu lá na minha crítica eu falo isso. Ele é um filme do Scorsese,
mas a gente não pode esperar o Scorsese do Cassino e do Bons Companheiros. Ele fez um filme de máfia da terceira idade. É um diretor maduro com questões sobre a morte, né? O que que eu vou levar antes de morrer? Como é que vai ser o final da minha vida? Então, esse filme levanta questões que raramente você viu em filmes de máfia. E felizmente ele tem esse tempo todo, porque a gente consegue embarcar nesse tempo todo, passar por diversas fases da vida dessas pessoas e se ver lá na frente também. Cara, e eu? Quais são as minhas questões? Eu saí do cinema, sim. Eu fiquei um tempo lá no cinema olhando, pensando e me questionando sobre isso. O que eu vou levar? É um filme muito mais profundo do que as pessoas acham que vão ver, porque só esperam um filme de um cara matando o outro. Felizmente não é esse filme, e eu fiquei surpreso, até por não ser esse filme, e ser um filme melhor do que eu estava esperando. Então, obviamente que eu amei cada segundo desse filme. E acho vergonhoso quem pediu menos, porque a gente tem que aproveitar cada segundo que o Martin Scorsese tem, que um Robert De Niro tem e um Al Pacino, ou enfim, um Joe Pesci tem pra dar pra gente, porque esses caras são lendas, eles são absurdos. Eu até falo isso na crítica também, mas você chegou a comentar que é a questão da computação gráfica, né? A questão do rejuvenescimento dos atores, que foi feito pela Industrial Light and Magic. E aí tem umas questões interessantes também, que tem muita gente que tá reclamando, falando, pô, não achei que ficou legal, não me convenceu, não me pareceu bem feito. Eu acho assim, pra mim, o definitivo, vejam o nosso Rato React, que o Renato Maciel, nosso rato daqui do site, fez. Tem lá no nosso site, tem no YouTube, procura. Rato React, o irlandês. Ele fala sobre a questão da computação gráfica, vendo o trailer. E é exatamente o que ele fala. Pra mim, vendeu. Quem sabe como é que o De Niro está hoje, quem sabe como é que o Al Pacino está hoje, e ver eles no filme, pra mim foi um choque. Incomoda, em algumas cenas me incomodou, e eu digo que logo no início, assim, me incomodou um pouco, talvez pelo choque da coisa, né? Não esperava tanto. Mas também é quando tem mais computação gráfica, onde eles botaram mais esforço pra deixar eles mais novos. Não me incomodou. Não, vou te falar que sim, não é que não me incomodou, me causou uma estranheza o De Niro mais novo na Segunda Guerra. Me causou uma estranheza, né? Mas talvez assim seja a única parte que eu tenha causado um pouco mais de estranheza, porque o resto, porque assim, como o filme flutua e ele viaja por várias épocas, né? E aí você vê os mesmos atores em diferentes aspectos, você acaba que fica tudo numa coisa só. Não me incomodou. E eu acho assim, sem essa tecnologia, eu acho que o filme não tinha chance de conseguir ser finalizado. Então acho que assim, não me incomodou. Me causou uma estranheza no início, né? Mas depois o filme flui de uma forma tranquila e a parte final é muito bem feita. É muito bem feita, né? Eu achei que ficou muito bom. Uhum. Confesso que não me incomodou, nem um pouco, não é uma coisa que... Não. E acho que se incomodou as pessoas, você provavelmente não prestou atenção no filme, porque isso tá em praticamente 70%, 80% do filme. Por aí, é o filme quase inteiro, é verdade. Maguinho, vamos falar mais desse filme nos spoilers, que a gente... Vamos lá. Tem bastante coisa pra falar dos atores também e da trama. Sim. Podemos? Vamos lá. Spoilers para O Irlandês, começando a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Maguinho, eu queria te perguntar o seguinte, vamos começar a falar um pouco da trama. Eu queria saber, o Jimmy Hoffa, né, a figura do Jimmy Hoffa, como o próprio filme fala, não é uma figura hoje muito falada nem nos Estados Unidos. O Jack Nicholson já viveu o Jimmy Hoffa num filme do Danny DeVito, nos anos 90. Ele virou uma piada, assim, porque em vários filmes, até de hoje, as pessoas falam, olha, cuidado, senão você vai sumir que nem o Jimmy Hoffa. É um cara que, bem ou mal, alguém já ouviu falar. Eu quero te perguntar o seguinte, você conhecia a figura do Jimmy Hoffa? E, obviamente, não tem problema nenhum dizer que não conhecia. Eu também não conhecia tão bem. Acho que ninguém conhecia tão bem, como o filme mesmo explícita, mas te surpreendeu onde esse filme foi? Ou você meio que já estava esperando? Cara, eu conhecia muito pouco da história, né? Eu tive o contato com o filme e o personagem com o filme do, como você falou, Jack Nicholson, de 92, né? Que eu vi há muito tempo atrás, e a história é completamente diferente, né? Não tem nada a ver. Tanto é que no Hoffa de 92, a história é diferente porque a gente não tinha nenhuma informação
formação do Frank Sheeran. Frank Sheeran faleceu em 2004, se eu não me engano, quando ele, 6 meses depois que ele deu a entrevista pro cara que escreveu o livro, né? Então, assim, eu não tinha noção que o filme eu achava que era um filme de máfia, apenas. Mas a história, ela é muito além disso, né? É uma história que fala sobre muita coisa, muita coisa. A primeira camada, realmente, você entende, mas o filme tem tanto subtítulo, tem tanto subtexto, tem tantos signos, tem tantas coisas interessantes para você perceber, para você analisar, que o filme fica muito completo, né? Mas me surpreendeu muito a trama que, vou te falar, a trama que envolve muita coisa, companheirismo, e eu acho que quando eu terminei, eu falei, cara, esse filme fala sobre solidão, sabe? Sobre solidão e o destino das pessoas, e tudo tem consequência, sabe? Eu acho que todos tiveram suas consequências. Eu achei genial, Marcelinho, genial. Ele fala, tipo, esse cara morreu com 5 tiros na cabeça. Isso é genial, e eu não vi isso em nenhum filme ainda, né? Como que os artifícios que ele usa para te apresentar personagem e dizer o paradeiro deles. O Scorsese, eu acho que ele entende que você tem o mínimo de um background, não precisa você explicar tudo, né? Como eu te falei, ele pincela um pouco da história americana, né? Onde que, pra quem não é americano, pode ficar um pouco assim, né? Eu acho que o filme exige um pouquinho só de um conhecimento prévio para você entender quem são esses personagens. Mas se você não conhecer também, a história flui de uma forma fantástica, mas eu não esperava que o filme abraçasse isso tudo, entendeu? Achava que era uma coisa mais contida. Bom, parte da excitação, da alegria que eu tava em ver esse filme porque finalmente ia contar a trama do Jimmy Hoffa. Como você falou, eu não sei se é isso. No livro, eu também acho... no livro não fica claro, pelo que eu pesquisei, não fica tão claro. É verdade, pelo menos também não fica claro, é verdade. Tem todo um indício, né? Fica claro que a máfia se envolveu nisso. Sim, mas claro. Quem matou e como foi e tal. Hoje mesmo tava me perguntando, mas será que os caras no carro estavam conversando sobre peixe e tal? Obviamente que várias liberdades são tomadas. Mas, claro. Esse terceiro ato, pra mim, onde ele finalmente é assassinado, que era uma coisa que eu já estava esperando, no momento que ele morre, eu achei sensacional. O Al Pacino dá um grito que é verdade. É assustador, assim. É uma coisa que, sem dúvida, fica com o personagem Frank Sheeran até pro resto da vida dele. E você entende o que acontece dali pra frente, porque ficou comigo. Ficou comigo. Essa cena, eu preciso me preparar pra ver ela de novo. A cena onde ele finalmente é assassinado. Porque a construção dela é muito boa, e é um exemplo de por que esse filme é tão longo. Ele merece ser longo pra você acompanhar cada detalhe de várias coisas. É verdade. Esse filme precisa da cena onde o De Niro vai explodir a lavanderia, sim. Precisa porque isso constrói o personagem dele. E a amizade que ele tem ao Joe Pesci. Então, quando você vai vendo as épocas mudando, você vai vendo por que aquelas cenas vieram. Isso precisava acontecer para você entender quem é esse cara. Para você entender essa amizade. Por que a família dele não quis ficar com ele. Sim, esse filme precisou ter esse tempo todo. Não cortaria nada fora, como eu falei. É primorosa essa edição. Eu queria muito falar desse terceiro ato, porque realmente, para mim, foi uma aula de cinema. Não, concordo com você, e eu acho que tem uma coisa fantástica que a gente tem que abordar, que é o seguinte: o filme tem uma linha de diálogo genial, né, onde você vê os atores no auge da forma, no melhor da forma, e destilando, frases incríveis. E o filme tem essa linha, porque aí você consegue ver diálogos intermináveis e de atores incríveis, né, mas esse terceiro ato, eu esperava, né, logo quando ele tá lá naquele hotel e tal, você tem que ir lá pra Detroit e tal, aí eu falei, putz, vai dar merda. Ali que a gente descobre o que vai ser aquilo ali, mas a cena, ela é muito impactante por ser rápida. A cena não tem muita programação. Ele entra e aquele momento ali é o momento que ele pinta a parede. Esse elemento que você falou é interessante. O livro se chama I Heard You Paint Houses, né? Eu ouvi falar que você pinta casas. Isso, na verdade, significa que você mata pessoas. Mas esse título não é à toa. Foi a primeira coisa que o Jimmy Hoffa... Essa frase foi a primeira coisa que o Jimmy Hoffa... No telefone, falou na vida real e no filme, obviamente. Fala pro
pro Frank Sheeran, que eventualmente é o cara que vai matar ele. Agora, Maguinho, eu queria só te perguntar sobre algumas cenas que te marcaram. Eu queria falar algumas minhas. Eu falei do terceiro ato. Gente, a última hora desse filme, pra mim, é uma das melhores coisas do cinema moderno. Tem algumas cenas de diálogo que são muito boas. Tradicionalmente, os filmes do Scorsese têm cenas de diálogo em volta de mesas, tanto nos Bons Companheiros, como no Cassino, como em vários outros filmes. É sempre um cara de um lado, um cara do outro, é sempre plano contra plano. Esse filme tem algumas brilhantes. Tem cenas com De Niro e Pacino que são muito boas, tem várias cenas muito boas. Inclusive, a primeira cena que eles fizeram no cinema, não foi o primeiro filme que eles fizeram. O primeiro filme que eles fizeram foi o Poderoso Chefão 2, todo mundo sabe, mas eles não chegam a atuar juntos. Mas a primeira cena que eles fizeram juntos foi no Fogo Contra Fogo, do Michael Mann, e através de uma mesa, é um plano contra plano. Então também tem essa relevância. Mas o que eu quero dizer é, prestem atenção nas cenas em mesas, que são sempre todas elas muito boas. Tem uma cena, a cena onde ele finalmente descobre, né, que é a grande cena do Harvey Keitel, que não tem muitas, mas essa cena é muito boa, onde o Harvey Keitel vai fazendo perguntas pro De Niro e até ele perceber que ele ia queimar a lavanderia. Uma merda gigantesco. Essa cena é muito boa. A cena, eu gosto muito da cena, é uma cena singela, mas as cenas deles dirigindo, e essas cenas já estão mais velhas, né? E você vê que quem realmente manda naquele carro é a mulher do Joe Pesci. Essas cenas são muito boas. A cena onde onde também se perde um tempo, onde ele leva as armas, que eventualmente vão ser as armas usadas na Baía dos Porcos, né? Que foi a invasão de Cuba, pessoas treinadas pelo exército americano, com armas americanas, para derrubar o Fidel Castro, um plano que deu uma merda colossal, né? Mostra, nesse filme, muito mais claramente a ligação que os Kennedy tinham com a máfia e tal, enfim, e como o Kennedy ficou devendo a máfia, que isso pode estar relacionado ao fato de, enfim, tem várias razões para a morte do Kennedy, né, até hoje, mas o filme também não deixa isso passar em branco. Eu gostei muito. A cena onde o Al Pacino explica pro rival dele por que ele está atrasado, simplesmente mudou a ideia dele de pedir aliança para ele. Enfim, tem várias cenas assim, sensacionais do filme que me agradaram muito. Queria saber de você, se você lembra alguma que te marcou, assim, que vale a pena citar. Cara, várias. Essa que você falou da própria reunião, da segunda reunião, né, que ele tem com esse cara pra tentar fazer com que ele apoie e tal. O cara chega de bermuda, atrasado, e o final é ele saindo no tapa de novo. É genial. Tem uma cena incrível, cara. Uma cena incrível que, assim, ele é tão angustiante e o Scorsese dirige de uma forma tão brilhante que, assim, é a festa da posse, né, do Frank Sheeran como presidente, né, e que o Jimmy Hoffa vai lá, dá um depoimento, e você vê, assim, o clima tá uma merda, porque você vê que tem uma galera que tá assim, cara, esse cara tá se infiltrando, esse cara não... Você vê que o clima, né, com umas 3, 4 pessoas e o Harvey e o próprio Joe Pesci tá ali, conversa com ele, e tá o De Niro olhando de frente, e vê que tá dando merda. Então, assim, você vê o crescente da cena, que podia dar uma merda a qualquer momento. É uma cena de tensão muito grande. A própria cena do assassinato do Jimmy Hoffa é impactante, e eu acho que é muito assim, tem uma cena que ficou muito na minha lembrança quando terminou, porque me lembrou diretamente o Poderoso Chefão 3, né, que como termina o filme, né, que é o Al Pacino sozinho, velho, deixado aos cachorros, né, morre com os cachorros lambendo a cara, e o Robert De Niro no filme sozinho, com depressão e sem ninguém por perto, né? Então essa cena final, a câmera vai dando, quase que fechando a porta pra gente, né, e fechando a vida dele, uma cena bem impactante que me lembrou na hora o final do Godfather 3. Então, cara, o filme tem várias cenas incríveis. Não vou perder tempo falando de De Niro, porque, como eu falei, acho ele sensacional. Eu gosto da questão introspectiva do De Niro nesse filme, acho que casa bem com o personagem. O Al Pacino não é o Al Pacino das gritarias, apesar dele ter os momentos de gritarias, ele tem muito mais cenas tranquilas, até quando ele tá nervoso nesse filme, ele tá quicando por dentro, você sente ele, nessa cena da festa, por exemplo, ele tá ameaçador, mas contido. Agora, a grande surpresa pra mim é o Joe Pesci. O Joe Pesci, a última cena dele, a cena onde eles estão mais uma vez em volta da mesa, e o De Niro ajuda ele a comer, que ele... isso aí não vai passar pela dentadura. Incrível, é cara, que cena linda. Parece que o Joe Pesci pensou assim, De Niro, é a última cena que eu vou fazer com você, cara. Porque agora eu me aposentei mesmo.
Tem essa história, né, que ele foi convidado mais de 50 vezes pra sair da aposentadoria. O Scorsese já até falou o seguinte, mais 50? Foi muito mais de 50. E agora ele tá dizendo que o Joe Pesci falou que nem tava aposentado. Mas enfim... essa cena é linda, singela, maravilhosa. E representa muito também sobre a amizade deles. Ah, claro. Você tem um Robert De Niro com uma dualidade, é um cara que ele é bom e mal ao mesmo tempo, mas com uma naturalidade que eu acho que só o Scorsese mesmo conseguia tirar desses atores, na idade que eles estão, a atuação que eles tiveram. Eu acho que nesse filme, ele volta com a seriedade das atuações, dos papéis que o De Niro teve, que o Al Pacino teve, que o Joe Pesci teve. Então acho que só o Scorsese para trazer esse pessoal de volta, né, para que eles atuassem dessa forma. Então o De Niro tá incrível. O Al Pacino também tá genial, porque ele é aquele cara que... Porque o Hoffa, pelo que eu li, eu fiz uma pesquisa sobre o filme, porque eu achei o filme tão genial que eu falei, cara, eu tenho que pesquisar sobre esses caras para falar aqui no podcast. Então, porque eu não conhecia muito da história desses caras, mas eu vi que o Jim Hoffa era um cara muito comunicativo, é um cara que se vendia muito bem para todo mundo e tal, mas que por trás era um demônio, entendeu? E tanto que ele dava cabo nas pessoas que entravam na vida dele por esses caras, né? E o Frank Sheeran era um desses caras. Então, um cara muito, muito, muito demagogo. Fala uma coisa, né? Mas que por trás é um cara completamente diferente. E o Joe Pesci é aquele cara que comanda tudo e o semblante, a forma brilhante com que ele comanda, aquele ar calmo de quem tá à frente de tudo e quem comanda tudo e quem realmente precisa que as pessoas venham a ele, é genial. É de um cara que tem que ter um gabarito espetacular de atuação, entendeu? E eu acho tudo isso, esse power trio aí, é liderado por um diretor que eu acho que só o Scorsese podia trazer esse pessoal de volta. Como a gente vai sentir falta de bons atores como esses caras, né? Verdade. Porque eu sinto que esse filme é um fechamento de muita coisa. O De Niro já falou que, apesar de que o próximo filme ele vai fazer com o Scorsese, mas é um fechamento dessa galera, dessa trupe toda, né? De Keitel, Pesci, enfim. De uma geração, de uma década, de uma época, né? Porque esse filme também foi feito como se fazia filmes antigamente. Todo o processo, um filme que levou mais de 100 dias para ser feito. Enfim, tem uma coisa nostálgica muito legal nesse filme. E eu li um crítico hoje, na verdade, falando que esse filme é tão bom que é difícil pensar como o Scorsese vai superar esse filme. Pra onde é que ele vai agora? Tudo bem, ele vai reunir De Niro e DiCaprio. Legal, tô curioso pra esse filme, sim. Mas como você supera um filme tão maravilhoso, tão cheio de elementos ricos como esse filme? Quero fazer essa conclusão toda, Maguinho, porque eu vou dar minha nota logo. É óbvio que eu vou dar 5 queijinhos, foi o que eu dei na minha crítica. A gente faz essa regra, né, de 0 a 5 queijos. Então eu vou dar 5 porque se tivesse a chance de dar 100, 1000, qual fosse a medida, eu daria, porque esse filme pra mim é perfeito. Sinto muito se você não gostou desse filme. Tudo bem, não tem problema. Ele fala pra mim, Marcelo, de uma maneira muito, muito emotiva, muito especial. Então, pra mim, ele é 5. Porque eu terminei esse filme pensando assim, que merda, esse Scorsese um dia vai morrer. Um dia a gente vai ficar sem esse cara. Quero saber de você, Maguinho. A sua nota do filme e sua conclusão. Bom, vamos lá. Cara, que bate-papo incrível, né? Isso aqui não é parque de diversão, né? A gente tá falando de cinema, né? Cinema de gente grande, de cinema de gente muito grande, né? Eu acho que só o Scorsese conseguiu trazer esse pessoal, essa legião de atores, que eu te falei, chegando no seu crepúsculo como um testamento para vários deles. É um deleite você conseguir sentar na sua cadeira, em casa, no cinema, com sua pipoca, enfim, com o que você tiver, e você vê De Niro junto, Scorsese, Al Pacino, Joe Pesci. É um deleite para quem gosta de cinema, né? Então acho que O Irlandês é um presente para todo mundo. Eu acho que me fez muito, muito feliz em gostar de cinema, em trabalhar com cinema aqui no podcast. Um filme que me emocionou muito, porque eu falei, cara, isso é muito genial, sabe? Por isso que eu gosto dessa porra, pra cacete, né? Então é um filme que merece ser visto por todo mundo. Vou dar aqui a minha humilde opinião. Eu acho que o melhor filme, o melhor diretor
e o melhor roteiro adaptado já está reservado. Tá? Dia 3 de dezembro a gente vai cobrir isso, vai cobrir o Oscar e tal, e vamos ver, até porque eu vi recente, então ele está muito perto de mim, e eu não posso ser diferente de você, Marcelo, e não dar 5 queijinhos, podia dar 6, 7, 10, 15, uma pizza inteira cheia de queijo, uma deep dish aqui de Chicago, que eu daria pro irlandês, lotada de queijo, entendeu? Então o irlandês merece todos os louvores do universo. Muito bem, Maguinho, sempre um prazer fazer um cast com você. Há muito tempo que a gente não faz um cast só nós dois. É verdade. Né? Mas, assim como a dupla De Niro e Scorsese há bastante tempo trabalha junto, espero eu e você também realizarmos outros casts juntos. Não precisa ser só nós dois, pode ser com a galera, com a trupe toda, pode ser com os nossos Joe Pescis, os nossos Patinos, os nossos Harvey Keitels, enfim. Mesmo para quem não viu, para quem não gostou tanto do filme, eu acho que foi enriquecedor esse cast, porque talvez, o nosso objetivo é fazer você gostar mais ainda dos filmes do que quando você viu o filme. Explorar mais. Explorar mais as possibilidades. Eu acho também, Marcelo, que questionar. Eu acho também que a Netflix, através de tudo que você falou, ela dá uma chance pra gente, pra quem é dessa nova geração. Se não quer ver no cinema, vem em casa. Quer parar de ver? Para. Vê depois, mas veja, sabe? Para uma vez, para 2 vezes, vai no banheiro, come, faz o que você quiser. Mas veja. Uma chance. Então, assim, eu quero agradecer demais a sua presença e eu queria que você deixasse seus contatos. Continuam os mesmos contatos, mesmo aí nos Estados Unidos? Continua a mesma coisa, continua não lembrando de algumas senhas, né? Certo. Mas continua a mesma coisa. Facebook, Marcelo Perello, nas redes sociais do Bar Calabouço, estou lá pra gente debater sobre o irlandês, sobre esse filmaço. Continue indo ao cinema sempre, sempre. Abracem aos streamings que estão aí, né? E é isso aí, galera. Um abraço pra vocês e até a próxima. Muito bem, Maguinho. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer muito aos nossos ouvintes, quero agradecer especialmente aos nossos assinantes que contribuem pra gente poder estar aqui fazendo o cast em versão estendida para os nossos assinantes, podendo fazer o cast da Ratoeira. Esse mês nós tivemos Ratoeira Coletiva, todos nós vimos o mesmo filme e isso a gente agradece também aos nossos assinantes. Graças a isso eles têm um vídeo especial só para eles e o melhor, a cereja do bolo, é o nosso grupo onde a gente debate. O debate do irlandês já tá durando há bastante tempo, né, Maguinho? Lá no grupo dos assinantes. Verdade. É incrível. Porque eu vi o filme há 2 semanas antes da estreia, então o debate já estava rolando há bastante tempo. Quando o filme estreou finalmente na Netflix, muita gente já sabia se ia ver no cinema, se queria ver na Netflix logo, se não era para eles, enfim. Então a gente permite vários outros debates, vários outros assuntos, várias outras questões. E fora que é muito divertido nesse grupo de bate-papo, mas é só para quem assina o nosso canal. Não é caro, se você quiser participar, dá uma olhadinha lá no nosso site, lá no Patreon ou no Catarse, você vai ver, tem um link nesse post, inclusive no nosso site tem o link. Todos os posts têm o link do Patreon e do Catarse, você pode acessar, você vai ver que não é caro, você pode pegar um plano mensal, é bem mais barato que a Netflix, garanto a vocês. Não, é bem mais barato que você comer um lanche do McDonald's, então para de com essa gordice de no McDonald's comer é mais saudável também, mãe. É mais saudável, entendeu? E assina o nosso podcast, entendeu? É muito mais fácil, pô. Invista em arte, que é mais barato e mais saudável. Então, dá uma olhadinha lá no Catarse ou no Patreon e você vai ter acesso a todo esse material extra que não chega no aberto para todo mundo. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar também a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o irlandês está lá no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast mais uma vez agradece a companhia de todos vocês. Um abraço e Scorsese, viva para sempre. Whatever you need me to do, I'm available.